O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai aplicar uma tarifa de 10% ao Brasil. A medida passa a valer a partir da meia-noite dessa quarta-feira e durante o anúncio, Donald Trump apresentou um quadro com países e taxas impostas aos Estados Unidos e também quanto o país norte-americano vai passar a cobrar a partir de agora. Trump justificou com a retórica de abusos que foram cometidos durante 30 anos aos Estados Unidos. E segundo Trump, a prioridade são os americanos. Ele afirmou ainda que a nação voltará a ser rica novamente e vamos acompanhar, inclusive agora, um trecho desse anúncio de hoje. Estamos aqui com o documento das barreiras de comércio exterior. É um livro especial e ele chateia quando você o lê, quando você vê o que as pessoas têm feito conosco por mais de 30 anos. Isso aconteceu sem reação dos Estados Unidos, mas esses dias acabaram. Deixa eu citar alguns dos exemplos de ataques aos nossos trabalhadores que aconteceram por tantos anos. Os Estados Unidos cobram dos outros países 2,4% de tarifas em motos, enquanto a Tailândia e outros estão cobrando preços muito altos, como 60%. A Índia cobra 70%, o Vietnã cobra 79% e os outros cobram mais que isso. 60%, India charges 70%, Vietnam charges 75% and others are even higher than that. Vamos então analisar o impacto dessas medidas anunciadas por Donald Trump para o Brasil e para o mundo. Quem nos ajuda nessa missão é a professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Carol Pavese. Obrigada, professora, por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, é um prazer estar aqui. Depois desse grande mistério revelado, agora cabe analisar, né? Pois é, professora, queria perguntar, o que dá para a gente entender, para resumir, se deu para entender alguma coisa dessas medidas, as principais anúncios. Anunciou uma taxa ali de 10% para o Brasil. Isso se soma ali com aquela taxa ali do alumínio e do aço? O que dá para a gente entender desse anúncio que ficou realmente confuso, né? Não ficou claro, aquela cartolina ali de quinta série ficou um pouco confusa de fato de entender, mas o que a gente vê é que essas tarifas, elas são tarifas gerais e aí existem tarifas específicas, né? Ele começou ali o seu discurso depois de mencionar várias tarifas, 400%, vários países, sem especificar muito, mas quando ele entrou na questão dos veículos, ele já enfatizou a questão dos 25% de tarifas para todos os veículos. Então essa é uma tarifa única que vai incidir para o setor automobilístico, e aí depois a gente tem as tarifas específicas médias aí para os outros países. A do aço também, a gente imagina que deve ficar a parte desse pacotaço. Professora, no discurso, do Donald Trump, ficou parecendo que os Estados Unidos são uma nação que sofreu por muitos anos, com tarifas e com injustiças cometidas por outros países. Donald Trump falou, que esses momentos de abuso acabaram, que agora os Estados Unidos vão voltar a enriquecer, que ele está pensando nos norte-americanos, fomentar emprego, fomentar a indústria. Isso está de acordo? Isso é real? Isso é factível, É possível prever que isso possa acontecer nos Estados Unidos, esse incentivo maior da produção dentro do próprio país? Porque o que a gente está vendo é até uma perspectiva de uma estagflação, Então, um cenário mais complicado. Esse anúncio, e essas políticas protecionistas que ele vem adotando desde da primeira semana ali do seu mandato, elas se encaixam dentro dessa narrativa que Trump adota e adotou durante a campanha e adotou no seu primeiro mandato, de culpabilizar sempre os outros países ou os estrangeiros pela crise social e econômica que os Estados Unidos vem enfrentando há muito tempo e que não tem conseguido entregar uma resposta, Então são medidas populistas, medidas que se encaixam novamente nessa narrativa que os americanos parecem ter comprado, pelo menos até o momento, dessa inimigo externo sempre, mas que na prática elas tendem a ter um efeito muito limitado, se não negativo,
principalmente em economias como a dos Estados Unidos. Por quê? A economia norte-americana, ela é uma economia onde quase 70% do PIB vem de consumo doméstico, ao contrário de outras economias que são muito mais orientadas para a exportação, como a própria economia alemã, né? Então, uma medida que mexa com o comércio internacional tem mais efeito para essas economias do que para o caso da economia norte-americana. Essas tarifas, elas também, as medidas tarifárias há muito tempo deixam de ser o principal obstáculo para o comércio internacional. É porque é muito fácil da gente visualizar, você mostra uma tabela com os percentuais e isso fica mais palatável e mais fácil de se apropriar dessa informação. Mas, na verdade, o comércio internacional, o principal obstáculo para ele, no geral, são as medidas não tarifárias, das quais ele não falou aqui. Então, também, para um efeito de comércio, também é um foco míope, né? A segunda questão é que essas tarifas, a gente fala de uma economia com uma indústria sofisticada, onde essas cadeias de produção, essas cadeias são altamente integradas e diversificadas ao longo do globo. Então, são poucos os produtos que são feitos do início ao fim nos Estados Unidos. E mesmo que a gente pense, por exemplo, em commodities, você vai ter fertilizantes, você vai ter sementes e às vezes até maquinários que são importados. Então, o aumento dessas tarifas, inevitavelmente, aumenta o custo de produção para a indústria e para o agro também nos Estados Unidos, o que vai sobrar para o consumidor. Então, o consumidor vai pagar essa conta mais caro e isso, um aumento dos preços, vai levar uma pressão também inflacionária, né? Fora que, para a gente encerrar essa análise, há um elemento importante aí, né? A ideia é de revitalizar as indústrias, então ele trouxe até pessoas de Detroit, que era um grande polo industrial da economia americana e que ficou completamente devastado com essa globalização. Houve desempregos em massas, indústrias fechando, mas a indústria nos Estados Unidos emprega pouco mais de 8% da população. A maior parte da força de trabalho está concentrada na área de serviços. Então, mesmo que essas medidas venham a gerar empregos na indústria, ainda é um aumento marginal, porque não vai tocar onde a maioria da população está atuando na economia. Professora, ainda tendo como gancho essas possíveis consequências do tarifaço do Trump, seja aumento da inflação, redução do consumo nos Estados Unidos, a senhora acredita que isso possa acontecer de uma forma um pouco mais rápida, a ponto da gente perceber, por exemplo, em pesquisas de opinião sobre o governo, a ponto da gente perceber ali uma desaprovação mais importante em relação ao governo de Donald Trump, ou esse reflexo do reflexo, né, o reflexo da consequência, isso tende a demorar um pouco mais? Tende a demorar um pouco mais, até porque essas tarifas, mesmo que elas tenham efeito imediato, boa parte dos contratos já estão fechados a preços anteriores, com tarifas anteriores, e a gente precisa então ter uma nova leva de contratos comerciais para que a gente veja essas tarifas que entram em vigor a partir de qualquer contrato feito, né, hoje, mas até que isso chegue ao consumidor, há ainda um período a ser percorrido, né, e que isso gera essa pressão inflacionária e todas essas variáveis que a gente colocou aqui. A questão é que, mesmo nos Estados Unidos, o que a gente tem acompanhado é uma queda na taxa de aprovação de Trump. Hoje, a taxa de desaprovação já é maior do que a taxa de aprovação. E uma pesquisa recente também indica que só 28% da população acredita que medidas tarifárias são a solução para a crise econômica. Então, há uma desconfiança dessas tarifas. Ademais, essas tarifas elas também vão penalizar alguns atores econômicos, algumas indústrias, né, e atividades aí como agro, que são grandes apoiadoras e foram grandes apoiadoras políticas de Trump. Né? Então, isso também vai ter um peso muito negativo político para Trump, num ano que é basicamente o ano de teste dele, né? Um teste
versão 2, mas e que é um ano onde ele tem, por enquanto, uma certa carta branca, porque o ano que vem há a chamada midterm elections, né? Então há uma eleição aí no Congresso, e essa eleição ela é importante para garantir ou não o apoio que o Trump vai ter político para os próximos 2 anos, né? Então esse é um ano mais experimental onde ele pode ousar, mas mesmo assim há uma pouca credibilidade, sem mencionar como o mercado internacional tem levantado suspeitas com relação a essa capacidade de Trump de fazer uma política econômica saudável e durável para os Estados Unidos. E ainda tem uma outra variável nessa conta, que a gente não está colocando aqui, porque a gente ainda não tem essa informação, mas anunciadas essas tarifas, como esses parceiros comerciais vão revidar. E aí entra também a posição do Brasil. Professora, do ponto de vista econômico, essa estratégia protecionista de proteger o mercado, ela surtiu efeito no primeiro mandato do Trump? Não, ela também não surtiu efeito, a gente teve esse mesmo resultado, né, um aumento do custo de vários produtos e uma pressão também inflacionária. Algumas indústrias que foram beneficiadas conseguiram ter uma melhora, foram protegidas, evidentemente, mas o saldo geral é negativo dessa primeira experiência. Mas ela é fácil de adotar, né? A gente viu que basta um decreto e um discurso que coloque essa conta nos parceiros comerciais. Assim, o governo não precisa gastar nada, ao contrário, ele até alega que com esses impostos maiores ele vai arrecadar mais recursos, e porque sempre fazer cortes ou ajustes fiscais e orçamentários é sempre muito mais complicado. Então, por isso, Trump recorreu a isso, enfatizando que não é uma narrativa isolada. Essa política comercial protecionista se encaixa dentro de um discurso nacionalista e populista que Trump vem alimentando. Professor, alguns especialistas dizem que esse anúncio estaria na direção, né, ou ajudaria a trilhar um caminho de guerra comercial. A senhora acredita nisso ou não? É cedo ainda para falar? Olha, por enquanto a gente tem uma briga de um só, né? O que a gente tem visto são os outros países tentando remediar, procurando soluções diplomáticas para esse conflito. A própria China, nos primeiros anúncios, ela adotou tarifas muito mais baixas do que Trump anunciou, né? Então ela também tem hesitado, embora a China tenha dito que ela está disposta a qualquer guerra com os Estados Unidos. Isso não inclui apenas uma guerra comercial. Mas aí a gente tem uma disputa de egos e de uma necessidade de demonstração de força, mais do que um risco real desse conflito. A questão é que agora, com esse anúncio, a China no pacote foi a mais penalizada, a tarifa para ela fica na casa de quase 50%, né? Então a gente precisa ver como a China vai responder a isso. O que a gente deve acompanhar é um isolacionismo maior dos Estados Unidos, retaliação por parte de alguns, aumento tarifário por parte de outros e uma tentativa do mercado de se reorganizar e, quem puder, orientar as suas exportações para mercados mais seguros. Professora, a gente viu nesse anúncio muito confuso, né, feito hoje pelo Trump, ele inclusive lançando mão ali de algumas artimanhas mais populistas, colocando ali trabalhadores na plateia, colocando inclusive um trabalhador para discursar. A senhora acredita que faz parte realmente de uma tática de trazer ali a população para perto dele, para um apoio diante de todo esse tarifaço e diante das possíveis reações que vão vir ali, reações negativas em relação aos Estados Unidos, mas ele vai buscando esse apoio popular também? Esse americano médio, esse americano que vem desses distritos industriais, dessas regiões que têm sofrido mais com a crise econômica, e é importante a gente destacar aqui também a desigualdade econômica no país, né, que vem numa curva ascendente desde a década de 80 sem parar. Então a concentração de renda só aumenta nos Estados Unidos. Ela tem gerado esse eleitor, esse americano médio, trabalhador,
ele foi uma grande parcela do eleitor. Então, trazer essas pessoas para o palco significa falar com a sua base novamente e comunicar de uma maneira dentro dessa narrativa de Trump, que agora você terá o seu emprego de volta. Né? O que a gente sabe é que essas empresas também, boa parte das empresas que dependem de insumos de fora, vão ter dificuldade de manter o seu volume de produção, e se houver retaliação por parte dos países, quem exporta também vai ter dificuldade de continuar com a alta produção, o que também gera uma pressão para a demissão. Então esse efeito sobre o trabalho, ele é muito difícil, mas é um discurso fácil de se vender, né? Embora enganoso, anunciando que não haverá mais uma concorrência que ele coloca como desleal, embora o grande promotor do neoliberalismo e desse modelo de liberalização comercial, de todos esses arranjos, inclusive da criação de organismos como a OMC, são os Estados Unidos, né? Então, até o momento, ele se beneficiou e foi uma das nações que mais se beneficiou com o liberalismo que agora ele vem combater. Professor, eu sei que esse anúncio ainda está bastante nebuloso, todo mundo tentando ainda entender, mas havia bastante apreensão ali das autoridades brasileiras, do governo brasileiro, inclusive ali dos empresários, das empresas. A gente pode falar que foi mais favorável, desfavorável ali ao que esperava, até em relação a outros países? Como que ficou o Brasil nessa posição? Olha, considerando outros países, certamente a gente ficou menos no radar do que eles, né? A tarifa média para o Brasil vai ser de 10%, fazendo aquele cálculo que ele apresentou de uma reciprocidade. E aí ainda cabe espaço. Primeiro, o que a gente acompanhou dos outros anúncios prévios de tarifas é que elas foram sempre postergadas, né? Então, nem toda medida anunciada, aliás, nenhuma das medidas anunciadas de protecionismo comercial passou a valer na data que Trump fez o seu anúncio. Então, a gente pode esperar também um período aí e que pode ser que haja até a suspensão, né, dessas tarifas ou uma redução delas. Isso vai depender muito dessas negociações bilaterais. Mais de 48% das exportações dos Estados Unidos para o Brasil, elas têm um benefício fiscal, tributário, e pagam tarifa zero. Então, embora exista uma tarifa formal, na prática essa tarifa ela é reduzida para boa parte desses produtos, né? Então, isso pode ser uma linha de argumentação do Brasil para que os Estados Unidos apliquem a reciprocidade na prática e não olhando apenas as tarifas formais. Professora de Relações Internacionais na Escola Superior de Propaganda e Marketing, Carol Pavese. Carol, obrigada, viu, pela participação mais uma vez, sempre muito bom tê-la aqui conosco e esclarecendo, né, o que foi possível, né, e a gente entender, interpretar desse anúncio meio maluco aí do presidente Donald Trump. Obrigada, viu, Carol? Obrigada, foi um prazer integrar esse time de mulheres aqui e seguimos analisando. E seguimos com o nosso time de mulheres aqui também, só apresentar a Cíntia Oliveira, que está aqui com a gente na mesa. Daqui a pouquinho a Cíntia vai comentar também sobre os impactos aqui no Brasil. Cíntia, que ouviu, né, especialistas, alguns setores, ela vai trazer um pouco dessa análise. Mas antes a gente vai para Brasília, porque a gente tem também uma resposta do Brasil a esse tarifaço de Donald Trump, uma resposta que a gente vem acompanhando, que é o projeto, a lei, né, da reciprocidade, e essa proposta, essa lei já esteve ou está em pauta, né? Está em discussão no noticiário, em Brasília, enfim, a gente está de olho no que está acontecendo e de que forma também essa notícia chegou ao Congresso. Lara Alves está lá, tem os detalhes para a gente, Lara. Boa noite. Boa noite para você, Adriana. Boa noite também, Letícia, Cíntia, Larissa. É de verdade um time de mulheres, né? Pois bem, o dia foi bastante caótico. Na verdade, o dia ainda está sendo muito caótico aqui na Câmara dos Deputados. Aqui atrás de mim, no Salão Verde, nós temos o plenário, onde acontece neste momento a discussão do projeto de lei que determina a adoção de medidas de reciprocidade do comércio entre o Brasil e os outros países. Pois bem,
primeiro de tudo, acho que vale a gente explicar que neste momento os deputados estão votando um requerimento para encerrar a discussão e já partir para o momento de votação desse projeto de lei. E aí eu conto para vocês por que o dia foi tão tumultuado. Além desse anúncio do presidente norte-americano Donald Trump, a casa vive um momento muito específico, e aí, quando eu digo a casa, digo também o Senado e, portanto, o Congresso Nacional, em relação à posição da bancada do Partido Liberal sobre o projeto de lei que garante a anistia para os réus e condenados pelo 8 de janeiro e também por atos correlatos. Pois bem, a Câmara tem vivido um momento de bastante pressão, liderada pela bancada da oposição, com o deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, e por isso eles têm tentado ao longo de todo o dia, na verdade dos últimos dias, fazer uma obstrução e impedir a votação de pautas aqui na casa. Nesse sentido, eles tentaram obstruir também essa votação, mas isso coloca alguns interesses em jogo. É importante dizer que a bancada do PL tem ali também deputados que participam da bancada do agro. E esses deputados são principalmente interessados nesse PL da reciprocidade para garantir que o Brasil não perca em desvantagem econômica, não sofra uma desvantagem econômica e também consiga reagir diante desse tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump. Então foi ali um dia de muita conversa. Ainda está sendo, foram feitas algumas reuniões, mais cedo a gente viu reunidos aqui no cafezinho do plenário conversando a senadora Tereza Cristina, que foi relatora desse projeto de lei no Senado, aprovado ontem pelos senadores, e a gente também viu nesse contexto o Pedro Lupion, que é deputado e é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma das frentes mais fortes aqui do Congresso Nacional. Eles conversavam com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e pediam que ele desobstruísse a pauta, garantisse a votação desse projeto aqui no plenário. Então, pela última declaração que o Sóstenes deu ali na tribuna, alguns minutos antes da gente entrar ao vivo com vocês aqui direto de Brasília, ele explicou que de fato eles vão votar, eles aceitam, mas pediu que o presidente da Câmara, Hugo Mota, retirasse os outros projetos que não têm consenso da pauta, também respeitando a obstrução do Partido Liberal, principalmente liderada por essa bancada da oposição, que aí não inclui só o PL, inclui também, por exemplo, o Partido Novo e membros do Republicanos, membros também de outros partidos. Então eles estão votando, em alguns minutos a gente deve ter a aprovação desse projeto. Existe consenso, existe também uma pressão muito grande da bancada do agro para a aprovação do projeto de lei da reciprocidade que a gente vem tratando há alguns dias, e é importante dizer que, na verdade, o presidente Hugo Mota tinha orientado há algum tempo e dito que o mandato dele não seria um mandato pautado pelos requerimentos de urgência, como aconteceu no mandato do presidente da Câmara, Arthur Lira, que encerrou no início deste ano sua passagem pela presidência da Câmara dos Deputados. Esse caso do PL da reciprocidade, que chegou ontem por volta de 18h30 da noite aqui na Câmara dos Deputados, depois de ter sido aprovado no Senado, é uma exceção. Ele já deixou claro que isso não vai se repetir, exceto nesses casos muito graves. E aí houve um entendimento institucional do Legislativo, aqui da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que era necessário que o Brasil desse uma resposta institucional a esse tarifaço do presidente Donald Trump. Adriana? Obrigada, Lara, pelas informações, e a gente continua, falando sobre esse assunto aqui no estúdio. Aqui conosco a editora de Atualidades e de Economia de O Tempo, editora adjunta de Economia e Atualidades de O Tempo, Cíntia Oliveira. Cíntia, que traz pra gente mais repercussões a respeito desse assunto, né, Cíntia? Primeiro falar que é um prazer tê-la aqui, tá? Boa noite, Adriana. Boa noite, Letícia. Pois é, tá todo mundo um pouco confuso em relação a tudo que foi colocado por Donald Trump. Ele fala, mas o que a gente quer saber, ele não responde, né? Estou aqui conversando pelo WhatsApp com uma fonte, o Jackson Campos, que é um especialista em comércio exterior, está aqui conversando comigo, e ele mesmo está tentando, a gente olhando aqui nos documentos e tal, tentando desvendar o que ele está querendo colocar. Por quê? Por que é tão importante? Não está tão claro. Esses 10% servem para tudo ou se somam ao que já existe? E, por exemplo, o café. O café, lembrando que Minas Gerais é o maior produtor de café do mundo e os Estados Unidos o maior consumidor de café do mundo, ou seja, um assunto que interessa aos dois lados. Ele é taxado em 9% ao chegar nos Estados Unidos. E aí?
Ele vai se somar em 10% e vai ficar 19%? Ou vai ficar em 10% e aí fica mais ou menos a mesma coisa? Ou você vai chegar a um outro número, como disse a professora, isso não é necessariamente real, né? Não é necessariamente 10% para tudo, né? Ele joga e depois abre a margem. É claro, porque, né, para cada produto vai haver uma negociação diferente, porque cada produto tem uma taxa diferente, porque depende da necessidade do país. Os Estados Unidos não produzem café. Se produzem, vai ser em pouquíssima quantidade. Eles compram muito café do Brasil, da Colômbia, do Vietnã. E aí, ele vai deixar o café caro? Então, o aço também, né? Aí o aço é um pouco mais delicado, porque o aço, ele há para Donald Trump uma expectativa de que a indústria de lá produza o aço. Mas qual é a grande questão? Por que eles não produzem o aço? É mais barato para eles comprar o aço do Brasil e de outros países produtores do que fazer. Por quê? Eles têm, por exemplo, minas de bauxita e eles podem ter uma indústria tranquilamente de alumínio, mas a mão de obra deles é muito mais cara do que a nossa, é muito mais cara do que a chinesa, e quando você vai colocar tudo na ponta do lápis, produzir aço e produzir alumínio é caro nos Estados Unidos. Então, de qualquer maneira, independentemente se se a indústria continuar comprando o produto brasileiro sobretaxado, ou se ela decidir fazer o próprio aço e fazer o próprio alumínio conforme a necessidade, vai continuar caro. Então, a questão da inflação é meio que certa, é o que todo mundo dá como certa. Eu estava ouvindo um podcast do The New York Times, em que a especialista dizia que há um consenso entre os economistas americanos de que esse caminho que Donald Trump está tomando vai levar a uma inflação e vai levar possivelmente a uma recessão e a outros problemas econômicos no país, como, por exemplo, o mercado financeiro. As ações estavam subindo hoje, mas eu estava vendo que é porque o mercado está tentando criar motivo para aumentar, para crescer lá, porque não está bom para o mercado financeiro. Esse anúncio do Trump foi feito depois que fechou as bolsas de valores também, para dar tempo para todo mundo entender, porque ficou confuso. Para dar tempo do pessoal ganhar um pouco de dinheiro, pelo menos hoje. Porque desde que ele assumiu, não tem sido bom para o mercado financeiro, não tem sido bom para o dólar. Os principais bilionários perderam dinheiro. Então, fica uma situação de que possivelmente fique no discurso, né, até que ponto, está todo mundo nessa dúvida, até que ponto é um discurso do Trump e até que ponto isso vai ser real, isso realmente vai ser colocado. Porque ele fala lá, estou colocando 49% sobre os produtos do Camboja, mas o que será que os Estados Unidos compram do Camboja? Não deve ser muita coisa e não deve ser nada que o Vietnã não consiga produzir, entende? Que outro país não consiga oferecer. A grande questão ali são os produtos da China. Aí sim vai fazer muita diferença para os americanos, né? Os produtos da União Europeia. Então a gente só vai ver quando for, como a professora mesmo explicou, não vamos ver a coisa efetiva, que saia do discurso e vá para o pragmatismo. Então, por enquanto, a gente não sabe ainda, tá, gente, se as taxas vão ser somadas, ou se elas se substituem, ou se vai ser outra taxa, o que vai ser mesmo. E ele anunciou também 25% para os carros importados, né? Os carros produzidos fora do país. Especialmente México e Canadá são os principais fornecedores ali, né? E o Oriente também, né? Ele fez até um comentário do Japão também. Quando ele foi anunciar a taxa do Japão, ele até chegou a falar assim, a gente compra muitos carros japoneses, mas eles não compram os carros produzidos aqui também. Da Tesla, né? Deve ser. Não, porque, gente, se você mora num país que tem a Toyota, que tem a Nissan, por que você vai comprar carro americano, né? Também os próprios americanos gostam dos carros japoneses, então é isso que também tem que se entender. Ele tem que levar em conta outras questões que não são apenas tarifárias, né? Que envolvem o comércio global.
Então, o próprio Japão já está super avançado na questão de carro elétrico, então por que você vai comprar um Tesla? Cíntia, você que tá acostumada na sua rotina, né, de ouvir o mercado, de ouvir as montadoras, empresas e empresários, você ficou na sensação também de que o fato dele ter passado pelo Brasil sem falar nada, isso foi bom? Tá todo mundo se perguntando por que o Brasil foi poupado. Está na alíquota mínima, vamos dizer assim, né? Isso. Mínimo Brasil, de taxação. Colômbia. Eu estava aqui fazendo uma leitura dinâmica no memorando dele, em que ele explica toda essa situação. E ele cita muitos países, do porquê que a Índia, porquê que o Reino Unido, e ele vai falando de cada país, porquê que esse país não tem uma taxa adequada. E ele fala, por exemplo, da Argentina, nosso vizinho. Ele fala que a Argentina sobretaxa a carne dos Estados Unidos. Então, a Argentina vende mais carne para os Estados Unidos do que compra. Isso é uma coisa que ele coloca. Mas aí eu fico pensando, por que cismar com a Argentina especificamente, que é um país produtor de carne mesmo, uma coisa aliado, importante. Né? Tem o Milei como presidente, que é um aliado. Exatamente, dele, e a Argentina está citada nesse memorando. Ele cita o Brasil rapidamente, quando ele fala assim, tem vários países que a gente utiliza uma taxa média de 3,3% e outros países utilizam outras taxas, e aí ele vai citando diferentes países e ele coloca Brasil 11,2%. Eu ainda preciso conversar com as pessoas para saber do que ele está falando desses 11,2%, se seria uma média. Daquela de onde que saíram aqueles números, exatamente. Né? A gente entender se está fazendo uma média. Porque é aquilo que a gente está falando, cada produto tem uma taxa específica conforme a demanda daquele país. E com o Brasil, ele tem uma relação de comprar produtos mais commodities, né? Aço, agro, e eles exportam para a gente produtos com muito valor agregado, que são os celulares, os computadores, as máquinas de indústria. Então, assim, por que você quer brigar com um país em que você vende produtos de tanto valor agregado? O Brasil tem déficit, né, em relação aos Estados Unidos. Exatamente, porque o que nós compramos deles tem valor muito alto. Então, eu acho que talvez esse tenha sido um dos motivos de ter poupado o Brasil na hora de falar abertamente. E o Brasil lá citado muito en passant nesse memorando, mas é por isso, porque ele de alguma forma entendeu que há ali uma relação muito importante com o Brasil. Nós somos um mercado consumidor muito importante para os produtos americanos e acho que isso foi levado em conta nesse debate. Ô, Cíntia, obrigadíssimo, tá? Muito obrigada, gente. Cíntia Oliveira, que é editora adjunta de atualidades e de economia aqui de O Tempo. Toda a repercussão também você acompanha lá em otempo.com.br. E se você chegou agora, né, perdeu um pouquinho do comentário da Cíntia, pode ficar à vontade. Nosso vídeo está lá no YouTube, vai ficar disponível. Você vai poder acompanhar a hora que você quiser. Cíntia, volte sempre que quiser, que for necessário, tá? Por favor, me chamem. Obrigada. Tem muito assunto ainda sobre não faltam repercussão ainda. Obrigada, gente. Um abraço para quem está assistindo a gente no YouTube. Cíntia. Ô, Larissa Arantes, agora é a questão, né? Vamos ver. Eu acho que dentro de tudo que foi falado, talvez essa cautela do próprio governo brasileiro, né, em não partir para uma reação mais nervosa, manter essa cautela, talvez tenha sido positivo, né? Exatamente como nada melhor do que uma boa diplomacia, né? Para pelo menos a gente não ter tanta desvantagem assim. A gente pelo menos tem gente acreditando que a gente pode ter saído aí no lucro. Adriana, sim, e eu estava até lembrando de um dos especialistas que a gente ouviu no mês passado, e eu havia questionado assim, olha, mas cadê, né, uma postura um pouco mais enérgica por parte do Brasil, etc. E ele falava da importância, na avaliação dele, de se adotar realmente esse tom ameno, esse tom de buscar ali um diálogo, buscar um consenso. E sim, Adriana, talvez toda essa movimentação
em busca mesmo de algum tipo de acordo, de um diálogo, de uma conversa, tenha surtido efeito no sentido de penalizar menos o Brasil, como a própria Cíntia Oliveira trouxe para a gente, né? De nem detalhar muito ali, já passar para os outros países, e pontuando sempre, né, que um exemplo dessa busca pelo diálogo, para além ali dos servidores do Itamaraty que foram deslocados para essa função, também ter colocado como porta-voz, como principal agente de diálogo, digamos assim, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior. O quão importante foi colocar essa figura que também passa essa imagem e também tem essa postura de busca de consenso e diálogo, o quanto foi importante, talvez, claro, tudo isso tenha surtido esse efeito positivo, se é que a gente pode falar em efeito positivo, mas efeito menos danoso do que se esperava, talvez, nesse anúncio do tarifaço do Donald Trump hoje, Adriana e Letícia. A Cíntia já voltou para lá, mas ela acabou de mandar uma nota para a gente, que é da Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, a FIENG, manifestando, né, declarando a posição da FIENG em relação a esse anúncio do Donald Trump. Eles falam que esse anúncio, embora o anúncio das tarifas de 10% sobre os produtos brasileiros represente uma sinalização de endurecimento, a FIENG entende também que pode representar uma vantagem competitiva para o Brasil frente aos demais países e, eventualmente, uma oportunidade para a indústria nacional. Está todo mundo, então, tentando entender exatamente o que vai acontecer. A gente tem alguns pontos em relação a isso, porque naquela questão da lista que o Donald Trump ele apresentou, aquilo ali pode virar até um meme, né? Aquilo ali já vai virar um meme. Algum humorista vai pegar aquilo e vai fazer algum meme em relação. O PowerPoint, né? Aquilo ali, isso daí vai virar um meme na internet. Podem esperar. Da Lava Jato. Vai ser uma competição de memes. Em relação a isso, porque nessa lista... Já não estiver rolando. Com certeza. Tem 25 países nessa lista aí, a gente está até mostrando aí na tela, só que no site da Casa Branca, depois eles divulgaram exatamente como a Cíntia tinha falado, todos os países dando explicações em relação a isso, e são mais de 100 países, na verdade, não são só esses 25 aí que o presidente americano mostrou, são 100 países que vão ter algum tipo ali de retaliação, alguma taxa que vai ser cobrada. E às vezes tem alguns países aí que são citados nessa lista aí de mais de 100 países como o Vietnã, que tem ali uma taxa bastante alta. E aí a gente fica pensando, estava conversando até com a Cíntia, né, em relação por que o Vietnã, tem alguns outros países muito pequenos ali que vão ser altamente taxados, mas são países que estão ali mais na região ali da Ásia, próximo também à China, que muitos desses países eles recebem os produtos chineses, como é o caso do Vietnã. É produzido na China, mas parece ali no Vietnã, porque quando você vai ver aquela... feito no Vietnã, mas na verdade foi produzido na China. Então esses países foram bastante taxados também, teve uma taxa bastante alta. E aí a gente também pode fazer uma análise, talvez por causa da posição ideológica desses países também, por isso que apareceu essas taxas. O governo brasileiro, a gente foi falando ao longo dessa semana, estava bastante apreensivo também, né? De como que ia negociar, comitivas estavam indo ali aos Estados Unidos tentando negociar, na verdade, ninguém sabe se foi melhor, se foi pior, mas, no geral, que a gente vê que tem uma certa comemoração porque estava se esperando que fosse pior para o Brasil. Mas é interessante a gente observar também, porque nesse memorando ali da Casa Branca, cita bastante a Argentina. E na Argentina a gente tem ali um presidente que é admirador do Donald Trump, o Milei. Então isso mostra ali que realmente não interessa alinhamento político. É sempre American Force mesmo, né? É America First totalmente, né? Porque o discurso do presidente Trump foi... o pronunciamento, né, foi totalmente de idolatria, né, bem nacionalista, dizendo que é o dia, né, que o destino dos Estados Unidos foi colocado nas mãos dos norte-americanos. Vou só fazer um resuminho para vocês. Décadas, né, que o país, segundo ele, tem sido roubado, e aí ele coloca Adriana, na mesma... posso só te interromper 2 segundos? Lari. Perdão. Não, só para dizer, a Câmara acabou de aprovar, tá, o projeto de lei da reciprocidade.
em resposta aí ao tarifaço do Trump. A reportagem a gente acabou de subir no portal e agora já segue direto para a sanção do presidente Lula. A gente ainda não sabe exatamente quando será a sanção, mas muito importante essa aprovação que acabou de acontecer. Adriana e Letícia, perdão por ter te interrompido. Lari, nessa questão aí a gente viu que a obstrução do PL, então, realmente não foi para frente, né? Por causa daquela questão da anistia. Ficou o pragmatismo, venceu em vez da ideologia, né? Exatamente, e Letícia, assim, né, a oposição alinhada ao agro, mas também alinhada a Donald Trump, eles se viram numa situação ali complicadíssima, né, porque se eles defendem o tarifaço do Trump, eles estão indo contra a bancada do agro, se eles vão de acordo com a bancada do agro, eles estão negando, então, o apoio que sempre deram a Donald Trump, então se viram numa situação difícil e já é, inclusive, um sinal, um indício para quando a gente sempre ouvia ali, vai ter uma obstrução para forçar, para pressionar pela aprovação do PL da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Será que a oposição vai ter a força mesmo? Que está anunciando que tem? Volto para vocês, meninas.